Olá mundo, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast Vida de Programador, o podcast que sempre retorna true. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa super especial que entende tudo de retornar true, entende tudo de verdadeiro ou falso, que é o Gilmar E. Farsas, também conhecido como Gilmar Lopes. Tudo bom, Gilmar? E aí, tudo bom? Obrigado pelo convite. Essa foi a primeira vez de algumas aí que a gente tentou retornar true, né? Agora deu certo. Exatamente. A gente marcou algumas vezes para gravar e realmente vida enrolada é complicada. Inclusive, é uma honra muito grande ter você aqui, Gilmar, porque esse vai ser o nosso episódio número 16, que é o 17º, porque começamos em 0. Mas você está na lista desde antes de eu começar o podcast. Aí eu falei, deixa eu fazer um pouco de episódio, porque o Gilmar é gente importante, deixa ele ver que tá funcionando e tal. Bom, mas antes da gente conversar com o Gilmar, eu acredito que todos vocês já conhecem, mas ele vai se apresentar. Vamos antes para nosso momento rápido de leitura de e-mails, que você pode falar com a gente no podcast@vidadeprogramador.com.br ou pelas redes sociais. Então vamos lá. You have an email. Bom, chegou um e-mail aqui do Carlos Grau. O Carlos mandou assim: E aí, André, tudo certo? Parabéns pelo podcast. Escutei os 3 primeiros episódios e está sensacional. Valeu, Carlos. Me identifiquei bastante com o segundo. Passei por tudo aquilo que vocês falaram e algumas coisas antes disso que vocês não chegaram a falar. Programa desde 1990. Daí ele disse aqui que é de Blumenau, trabalha na HBSys. E gravou um podcast com o Yanaga. O Yanaga é fera também. Gravou sobre linguagens também, recomendou aqui. Então, se vocês quiserem procurar o podcast da HBSys com Yanaga, falando sobre linguagens de programação. Grande abraço e sucesso. Valeu, Carlos. O Carlos também, de vez em quando, aparece lá como coordenador do TDC. E eu também acabei desenhando para uma das edições. Legal. Bacana, Carlos. E lembrando que vocês podem apoiar o Vida de Programador no apoia.se/Vida de Programador ou no picpay.me/Vida de Programador. Um agradecimento rápido aqui a todos os apoiadores, vocês são muito importantes para o funcionamento disso tudo, tá? Valeu de coração. E se vocês quiserem apoiar, pode dar uma olhada lá, entra lá no apoia.se/Vida de Programador ou no picpay.me/Vida de Programador. Você tem várias recompensas diferentes, recompensas com livros, com caricaturas, tem coisa bem legal lá. Dá uma olhada e ajudem a gente no Vida de Programador a sempre produzir um conteúdo de qualidade. Legal? Então vamos lá falar com o Gilmar E. Farsas do E. Lopes. Não, brincadeira. Gilmar Lopes do E. Farsas. E como sempre, damos espaço para quem está aqui com a gente. Gilmar, você quer ler os seus e-mails também? Olha, eu tenho aqui alguns e-mails. Não tenho nenhum aqui agora para ler, não. Tem que ler no... Eu tô sempre lá no Twitter. Quem quiser me acompanhar lá é Farsas. Agora, finalmente, eu sou verificado. Viva! Viva! Depois de mais de 10 anos, agora que eu consegui ser verificado. Só que aí eu tenho uma reclamação aqui pro pessoal do Twitter. Agora que eu fui verificado, você ganha ali uma abinha, né, de verificados, que outras pessoas que estão verificadas e tal, mas você não tem mais tanto retorno igual eu tinha antes, quando eu não era verificado. Quando eu publicava alguma coisa e alguém citava o meu arroba, aparecia bastante para mim aqui. Agora eu acho que o Twitter está selecionando só alguns para aparecer para mim aqui. Eu não sei se isso deve ser para quem tem muitos seguidores, né, não sei. Isso, pode jogar na cara de todo mundo, não tem problema, fique à vontade. Mas, o cara beleza. Tá no iate, né? O cara tá no iate lá. Ai, meu, Exatamente. esse tá consumindo muita gasolina. Ai, que vida triste. Complicado demais, né? Mas tudo bem. Não sei quantas vezes eu já mandei e-mail lá pro negócio de verificação, não sei nem se era e-mail, tinha algum lugar, mas tudo bem. Eu não tenho esse poder todo. Mas vamos lá, vamos começar do nosso começo. Pode ser que tenha gente que não te conheça, pode ser que tenha gente que te conheça. Sabemos que tem gente que te ama e que te odeia, dependendo da notícia que você posta. Mas pode se apresentar para todo mundo, falar quem você é, o que você faz e etc e tal.
Então, eu sou Gilmar Lopes, eu criei aqui no Brasil o primeiro, acredito que seja o primeiro site de combate a fake news, quando esse termo nem existia ainda. Em 2002, no dia 1º de abril de 2002, eu estreiei aqui o e-farsas, e-farsas.com, e de lá pra cá foram criados esses termos aí de fake news, checador de fatos, e aí agora eu sou um checador de fatos, né? Nossa. E além disso, eu tenho um trabalho junto com o Pirula, lá no UOL, que é o Fake em Nós, onde a gente também mostra algumas notícias falsas e explica por que é falso. E, inclusive, no primeiro Fake em Nós, o primeiro comentário foi assim: esse programa devia chamar Fake Dói. Falei, olha, perdemos a oportunidade de dar um nome legal. E também eu sou colunista lá na Rádio Bandeirantes, né? O Você é Curioso agora não é mais na Rádio Bandeirantes, ele é agora pelo YouTube, chama Olá Curiosos. Então eu também sou colunista lá, com o quadro Verdadeiro ou Farsa, onde também eu trago alguma dúvida dos ouvintes e explico por que aquilo é verdade ou por que aquilo é mentira. E fora isso também eu sou programador PHP e trabalho também com banco de dados Oracle, numa grande rede de supermercados aqui em São Paulo, mais pro lado da Zona Leste. Já tem uns 15 anos que eu estou trabalhando com isso. E enquanto um trabalho não atrapalha o outro, eu estou fazendo os dois. Legal. Como eu sempre digo, quando a gente se apresenta, a gente sempre deixa o melhor pro final. Então, vocês viram ali, ele é programador PHP. Uou! É o destaque da descrição dele. melhor linguagem que tem é o PHP, viu, gente? Vocês podem falar aí que é o Java, que é não sei o quê, mas não, o melhor é PHP. O meu filho começou a estudar agora, tá fazendo jogo, né? E tá aprendendo Java, coitado, ó. Que tristeza pra um pai ver isso. Tudo bem. O legal é que tudo que a gente disser aqui, vocês podem ter certeza que é verdade, porque é tudo verificado automaticamente pelo Gilmar, tá? Então ele só deixa passar o que é verdade. Então fiquem tranquilos com esse episódio, que vai ser bacana. Bom, Gilmar, vamos lá. Vamos saber aqui o que tem de mais interessante na sua vida e tal. Você já falou da parte de programação PHP. O nosso público é a maioria de programadores, mas a gente tem público de TI em geral e tal. Tem até algumas pessoas que ficam perdidas e caem por aqui, porque o agregador joga pra cá. Mas vamos lá. Como que começou essa sua vida de programador? Programador PHP e etc. Eu morava no litoral, no século passado. Olha só, a gente fala de século passado já, né? Milênios, né? E naquela época, final dos anos 90 ali, 1999, 98, eu trabalhava com obra, eu era pedreiro, trabalhava com obra no litoral. E o diferencial da nossa equipe era que a gente ia fazendo a obra, né, ia fazendo as reformas, e a gente fotografava essas obras, o andamento das obras, e colocava num site. Geralmente, quem tem casa na praia, geralmente vai para lá só pro final de semana, né? E durante a semana a gente disponibilizava as fotos para os proprietários irem acompanhando a obra online. Olha só, isso é uma coisa impensável. Hoje em dia, né, todo mundo faz isso. Mas naquela época era impensável, porque até internet de escada e tal. E era só para os proprietários verem. É isso, tinha um link, na verdade não tinha nem senha, né? Era um link próprio para cada um, eles entravam lá e iam acompanhando o andamento das obras, né? Mas era aquela limitação, né? Você colocava 5 fotos só e tirava e tal. Sim. Porque senão você acabava com a banda, né? Você falou 98, né? Mais ou menos, 98, cara, 99. O tipo das câmeras na época, a forma de passar pro computador, o pessoal de hoje não sabe o que é isso, né? Olha, pra você ter uma ideia, uma das primeiras obras que a gente colocou online, eu comprei um scanner e ele era manual. Ele era uma espécie de um rodo, você passava em cima da foto. Ele não andava sozinho, você puxava com a mão, assim, sabe? O famoso scanner de mão. Exato. Aí a foto ficava meio esticadinha em alguns pontos, porque você puxava meio depressa. Eram bons tempos, viu? Era muito legal. Eu tive um desse aí. O meu irmão, ele trabalhou com publicidade um tempo e ele comprou uma das primeiras câmeras digitais. Ele comprou uma Mavica, que ela cabia um disquete dentro dela, pra você ter uma noção. E você podia tirar 10 fotos. Era o que cabia dentro do disquete. Não lembro a resolução da foto.
Mas só por curiosidade, se vocês tiverem muita curiosidade, essa câmera apareceu na primeira temporada do Smallville. Vocês deram uma olhada lá, a Chloe tá tirando foto com uma dessas. É bem bacana. Caramba! E aí eu comecei a fazer isso e depois, conforme a gente ia trabalhando, a gente vai aumentando, né, o network é importante desde sempre, e eu acabei conhecendo pessoas que trabalhavam com imobiliária. Assim, você pode fazer alguma coisa no meu site da imobiliária? Só tem um logotipo lá, dá pra você fazer alguma... Então eu comecei a fazer em HTML, site de imobiliária. Depois eu comecei a colocar PHP no meio, comecei a aprender o PHP meio que por conta, né? E aí comecei a fazer os sites de imobiliária. E a partir daí eu comecei a trabalhar com PHP, e cada vez menos com obra e mais com PHP. Aí surgiu uma oportunidade aqui em São Paulo. Eu vim trabalhar aqui e o trabalho basicamente aqui era acessar o banco de dados, copiar uns dados e jogar no Excel. Esse era o trabalho, basicamente, era esse, né? E sabe mexer no Excel? Sei, claro! Eu nasci primeiro com Excel, sei muita... Mentira. Sabia nada. Aí fui aprendendo e fui, né, me dedicando a trabalhar também com banco de dados e tal. Até que um dia eu cheguei pro meu chefe e falei assim, olha, sabe esse relatório que a gente tem que entregar toda segunda-feira? E agora a gente tá tendo que entregar segunda, quarta e sexta? Demora 4 horas para entregar? Se eu conseguir fazer uma coisa aqui para o pessoal de manhã chegar de manhã, abrir uma tela e esse relatório já vai estar disponível para essa pessoa. Aí meu chefe falou assim, olha, se não atrapalhar o seu trabalho, pode fazer. Resposta padrão. Pois é. E aí eu comecei a fazer o intranet da empresa. Nosso intranet, ele é diferenciado. Ele não é aquele... Geralmente, né, o intranet de uma empresa, ele serve apenas para, assim, na grande maioria, né, para colocar recados, né, qual vai ser o menu de hoje, endereço de delivery, essas coisas. Mas o nosso intranet não, ele tem um papel importante na rede, ele não funciona apenas como um quadro de avisos, ele funciona com várias ferramentas, inclusive nas lojas. As lojas utilizam as ferramentas via intranet, né? Até com coletor. Uhum. Até tem um caso interessante. Olha, a gente vai falar mal de usuário um pouco. A gente pode, né? Falar mal de usuário um pouco? À vontade. Eles não ouvem então isso aqui, então fica à vontade. Eu desenvolvi um sistema lá que ele fica ouvindo a venda online. Então, conforme vai vendendo, o sistema já vai avisando na loja que você tem que repor a gôndola. Então, vendeu 5 unidades daquele produto, já tem um buraco que cabe mais 5 unidades daquele item na gôndola. E o sistema vai avisando no coletor. Ele fica percebendo as lojas mesmo. Isso. E aí o sujeito, cada usuário tem acesso à sua loja e fica ali com uma telinha visualizando, eu tenho que repor 5 latas de leite, tem que repor não sei o que, entendeu? E aí, sim, eu preparei essa tela, né, que é na verdade via browser, né, não é aplicativo, é browser, e ele vai lá no coletor, aí eu vi que ele tinha que clicar num campinho de texto, fazer aquela pinça assim para aumentar, ler o código de barra, diminuir, dar um ok. Aí eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou esconder esse campo de texto, deixar atrás ali de uma div ali, e aí o cara só vai precisar ler rapidinho, já nem aparece na tela para ele e tal. Fiz a atualização, ficou super rápido. Aí no dia seguinte o diretor me chama e falou, a loja reclamou lá que tá sem sistema. Eu, meu Deus do céu, sem sistema? Cheguei lá, é porque ele não encontrou aquele quadradinho onde que ele tinha que colocar os dados, ele não encontrou, aí ele achou que tinha caído todo o sistema. Nossa. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente for fazer atualizações, tem que avisar todo mundo que vai ter uma mudancinha na tela, porque o usuário ele se sente meio dono, né, daquilo, né? Não só do processo, como de tudo, como da tela, né? Então quando você muda um botão de lugar, o usuário se sente meio traído, né? Então você tem que avisar o usuário que você vai fazer uma alteração e tal, e com todo o cuidado do mundo, porque o usuário é um bicho complicado. Ele coloca... a gente fez uma tela lá, onde você coloca o produto e qual a data que ele está perto de vencer e a quantidade, né? Que isso vai se transformar numa oferta depois. E a gente estava vendo que tinha muito produto que estava com 7 toneladas, 800 e poucos mil quilos. Eu falei, caramba, que estranho. Aí eu descobri, o usuário estava conseguindo colocar no campo quantidade o código de barra.
código de barra é 789, não sei o que, não sei o que lá, né? Então todos os produtos estavam com 7 milhões, 7 toneladas. Então aí eu coloquei uma regra lá para que ele, quando ele lê o código de barra, ele já entender que é o código de barra e não deixar colocar no campo quantidade. O usuário é barato. Muito bom. É igual aqueles negócios de estoque negativo, né? Estoque usuário é craque. A gente aprende na faculdade que a primeira lei da informática é não subestime o usuário. Exato. Se tem jeito de dar alguma coisa errada, o usuário vai encontrar. Se não tiver jeito, o usuário vai inventar. Tinha um professor muito bacana na faculdade que ele fala isso aí. Ele fala assim, ó, apesar de tudo, você não coloca lá na tela de entrada, na tela de login do seu sistema, você nunca coloca assim, usuário inválido. Porque o usuário, ele é tudo, menos inválido. Então coloca usuário não encontrado, usuário com não encontrado, ou com erro de escrita, alguma coisa assim. Mas nunca chama ele de inválido, porque ele não é inválido, ele vai fazer de tudo para atrapalhar o seu sistema. Bom, e aí, paralelamente a isso, né, o site também começou a crescer, né? Voltando um pouquinho antes, quando eu estava morando no litoral ainda, eu comecei eu já recebia aquelas correntes por e-mail, né? A gente não tinha rede social naquela época, bons tempos, nossa, para que volte um dia. Tinha um esforço danado para criar uma fake news, né? Pois é, não, e era por e-mail, né? Circulava tudo por e-mail. Aí e-mail, e aqueles arquivos SWF, né, do Flash. Exato, e tinha assim, compartilhe com o maior número de pessoas, ou repasse para o maior número de pessoas, porque quando você encaminhava o seu e-mail, o seu endereço de e-mail ia junto, né? Então, às vezes, chegava aquela lista com centenas de endereços de e-mail ali, o pessoal pegava aquilo e ficava mandando spam o tempo todo, né? E todo mundo recebia aquelas correntes famosas, repasse para o maior número de pessoas que essa criança vai ser tratada com 5 centavos. Até hoje tem isso, só que no WhatsApp, né? Sim. E aí, uma vez eu recebi dizendo que o América Online, que nem existe mais aqui no Brasil, estaria pagando 5 centavos para cada e-mail repassado para ajudar uma criança com câncer e tal. E aí, eu lembro disso. Eu entrei em contato com a América Online e eles falaram, não, isso é mentira, se isso fosse verdade a gente estaria fazendo propaganda em tudo quanto é lugar e tal, isso é mentira. Você me ouviu, eu disse mentira. Mandei de volta para meus amigos, falando, não, isso aqui é mentira por esses motivos, né? E aí eles começaram, então já que você é espertão, então dá uma olhada nessa foto aí, vê se essa foto é verdadeira, vê se essa história é falsa, e não sei o quê. E aí eu comecei a responder para eles, até que um dia eu falei assim, eu vou deixar tudo num lugar só, num site só, e quem quiser vai pesquisar lá e tal. E aí, no dia 1º de abril de 2002, no dia da mentira, eu estreiei, chamava farsas.cjb.net. Quem sabe aí, você lembra o que isso aí faz, André? O CJB? O CJB, ele pegava o endereço... CJB. Tinha também? Eu tinha. Passei pelo Geosites, pelo Shum, pelo CJB. Porque antigamente era assim, você conseguia algumas hospedagens gratuitas, só que eram aqueles endereços enormes, né? Então, o meu site era hospedado num sistema de hospedagem gratuita de Portugal. Chamava... acho que era Alta Vista, que tinha nomes de portos, assim, o seu endereço era nome de portos. Geosites. É isso, Geosites? Geosites tinha nome de rua, né? Parece. De busca. O Geosites era de cidades e... Era cidade e acho que talvez depois da rua. Eram dois níveis para você chegar no site. Era bem grandão, né, os endereços, né? E aí você tentaram imitar um endereço físico. E aí você substituía esse endereço todo grandão por um endereço igual o meu, era farsas.cjb.net. Aí quando você colocava esse endereço, ele redirecionava por endereço comprido e tal. Era uma forma de você... as pessoas lembrarem mais, né, do seu endereço, né? A gente se preocupa em explicar como que era na época, aí a gente esquece até de fazer a ligação, que é o famoso redirecionador de hoje, né? Só que era bem arcaico. Isso. E era gratuito, e às vezes você tomava um susto, porque eles resolviam colocar um banner no meio ali, você nem ficava sabendo. Até teve uma vez que um cara veio me avisar, tem banner adulto aqui no seu site, eu não tô sabendo não.
Bons tempos. E aí depois o site foi crescendo e lembrando que naquela época não era tão fácil você comprar um domínio, né? Hoje em dia é bem mais fácil, até o domínio.com.br é muito mais fácil você comprar hoje em dia. Naquela época você tinha que ter, sei lá, empresa, eu nem lembro como é que no começo era com empresa, o meu primeiro site .com.br eu fiz com o CNPJ do meu irmão, porque eu não tinha, tá? Agora tá mais fácil, né? Agora você consegue fazer. E aí o site começou a crescer, né? E aí eu parei de fazer as outras coisas e me dediquei só ao site e continuo nessa rede de supermercados enquanto um não estiver atrapalhando o outro. Agora em novembro do ano passado eu fui chamado lá para conversar lá como eu fui convidado como especialista lá na CPMI das fake news. E aí eu pude contar um pouquinho, né, de como é o trabalho, de verificar as notícias da internet e tal. Foi bem legal. Vossa Excelência, me respeite. Estamos aí, né, tentando emplacar agora no YouTube, que é uma fase aí que tá bem difícil, viu? Não, legal. Eu acho que você teve Você começou bem antes, mas você teve uma trajetória parecida ali comigo. Peraí, você falou que começou em 2002 ou 2012? 2002. Eu lembro que isso é bem mais antigo. Eu comecei em 2011 com o site. Mas acho que você passou pela mesma coisa chegou um dia que você percebeu que era muito bonito para não compartilhar a beleza com o mundo e criou o YouTube, foi isso? Não. Então, eu até eu participava de uma web TV chamada Justivi, acho que não tem mais, e eu apresentava ao vivo lá um programa, né? E entre uma entrevista e outra, eu colocava um quadrozinho bem pequenininho, explicando, será que isso é verdade? Será que isso é mentira? E aí eu comecei a colocar esses quadrinhos no YouTube, uns quadros curtinhos e tal, e eu percebi que dava dando muito mais visualização do que a hora inteira que eu fazia de programa lá, né? Eu falei, acho que eu vou começar a fazer os quadrinhos menores, né? Até tem um outro canal mais antigo, que eu nem tô usando mais, lá sim tem bastante visualização, tem vídeo lá de mais de 1 milhão e tal, E aí eu tomei até alguns strike lá, porque eu usava um pedaço do vídeo para explicar por que era verdade. Porque isso também é um trabalho que você tem que ter no YouTube, né? Você tem que mostrar sem poder mostrar muito, porque senão o YouTube acha ruim. Às vezes ele desmonetiza, você nem sabe por quê. E aí agora eu criei um outro canal com o mesmo nome, mas só que voltado especificamente para fazer esses mini matérias, né? Sobre alguma coisa que rolou no site ou que ainda vai rolar e tal. A gente tá tentando aí. Mas o site, o efarsa.com, é o seu carro-chefe. Carro-chefe, isso. E aí, de 2019 pra cá, o Marco Faustino começou a escrever comigo. Um detalhe, eu fiquei 8 anos com o site sem ganhar nada com ele. Era só publicando as coisas lá, e aí começou a chamar a atenção da mídia. Aí eu fui no Jô Soares em 2008, eu fui no Jô Soares, aí o site explodiu. Aí foi muito legal, começaram a aparecer patrocínios, começaram a aparecer outras ofertas de trabalhos para fazer, né, relacionados ao site e tal. E aí foi muito legal. A partir daí eu vi que dava para ganhar um dinheirinho e pagar as contas com o site. Que massa, muito bom. Eu vi alguma vez a história do Tabet, do Kibiloco. Ele falando assim, o começo dele foi meio parecido. Ele pegava e ficava distribuindo essas imagens pela rede da empresa. E aí ele ficou com medo que não podia ficar compartilhando aquelas imagens da empresa. Criou um site para compartilhar as imagens dele. Então foi meio uma época parecida, né? Porque assim, a gente tem que lembrar que antigamente não era tão fácil, né? Você compartilhar, por exemplo, um vídeo. Nossa, a primeira vez que eu fui desmentir um vídeo lá no site, demorou muito, porque a gente não tinha acesso, né, a vídeo, a gente não tinha muito acesso a fotos, né? E lá no eFarsa, se você pegar as primeiras publicações, eram só coisas de texto mesmo, não tinha quase imagem nenhuma. Depois, com o tempo... O próprio vídeo você teria que botar um link, falar a pessoa baixar o vídeo pra ver e tal. Isso, exatamente. A gente até chegou a fazer alguns testes em áudio, numa época ainda não tinha essa cultura de podcast, né? Chegou a fazer algumas coisas em áudio, mas assim, era um trabalho danado. Você enviava para um lugar, aí você tinha que criar um link, eu nem lembro mais como é que era, mas era treta, era difícil. Era difícil para consumir, né? Então não tinha muito como crescer, né? Isso, não tinha.
E aí depois com o YouTube começaram democratizou um pouco mais, né? As pessoas conseguiram ter mais acesso a vídeos. Agora no celular, né? Agora nem se fala, né? Tudo tá lá. Todo mundo consome seu conteúdo enquanto está no banheiro e tal, e tá tudo mais fácil. Exato. Então, deixa eu te fazer perguntas difíceis aqui, ó. Só de curioso mesmo. Eu acompanho o E-Farsas, não sei há quanto tempo, mas é engraçado que eu fico recomendando para as pessoas, eu sempre falo, eu sou aquele cara chato do WhatsApp que fica jogando os links do E-Farsas, sabe? Não, isso não é verdade, tá aqui o link. E a gente pega as manias, né? Que você ensina bastante como identificar, né? Mas deixa eu te perguntar, qual foi a história que você mais deu risada quando chegou para verificar? Sempre aparece alguma aqui que a gente, que a gente racha o bico. Como, por exemplo, em junho de 2020, apareceu uma foto aí do Donald Trump, pelado. Nossa, sei como é. Diz que vazou o nude do Trump, né? E, isso viralizou de um jeito, mano. E aí, na verdade, né, quando a gente foi pesquisar... Pode descrever o porquê que foi engraçado, não tem problema. Por causa do tamanho aqui do pingolinho dele. E assim, um monte de gente, olha que absurdo. Tá vendo? Por isso que ele é bravo. Aqui, ó. Se você que tá ouvindo ficou muito curioso para ver o pingolinho do Trump, a gente vai deixar o link aqui pro E-Farsas pra essa notícia. Tá bom. Olha, só que na verdade, né, é um sósia, né, dele, né? Tem uma artista britânica chamada Alison Jackson, que ela faz essas paródias com famosos, e ela achou um cara bem parecido com o Trump, que na verdade é só você colocar uma peruca, pintar o cara de cor de cenoura, né? E já tá parecido com o Trump, né? E ela fez umas alterações lá pra ele ficar com o pinto pequeno e colocou na internet. Essa mulher também, ela já fez uma com Osama Bin Laden, já fez com algumas outras pessoas, algumas outras personalidades aí. E dessa vez muita gente acreditou, viu? As pessoas compartilharam como se fosse verdade mesmo. Não, eu mesmo, cara, eu vi passar algumas vezes por mim esse daí como verdade. Sei lá, acho que levou uns 2-3 dias pra eu ver o link de vocês pra ver que não era verdade, que eu achei que era também. Só não fiquei compartilhando foto dele. Olha aí, por isso que ele é bravo desse jeito, olha o tamanho do pinto dele. Mas tem algumas, como por exemplo, tem algumas que a gente vai pesquisar e a gente acha que é mentira, né? A gente já fala, isso é mentira, com certeza. Uhum. E a gente acaba caindo do cavalo e descobre que é verdade. Como, por exemplo, agora esse mês passado, né? Mês de agosto, agora datei aí o seu podcast. Ele apareceu uma foto de uma cigarra que tinha o símbolo do McDonald's nas costas. E aí, imagina, McDonald's, não sei o quê, né, mentira, tal. E aí o Marco Faustino, que tá escrevendo comigo lá no site, ele pesquisou e descobriu que era verdade mesmo. Existe uma cigarra que tem o logotipo do McDonald's nas costas, mas não tem nada a ver, não é o McDonald's que inventou, não é, é da natureza mesmo. Inclusive o pessoal até ficou brincando lá, falando que quando você comprar o McLanche Feliz, eles deviam dar um mosquito desse de presente, né, de brinde. Cara, lembra da minha infância de empinar cigarra. Você já empinou cigarra? Não, cara. Dá pra fazer isso? Não é recomendado. Digamos que hoje em dia eu não faria uma maldade dessa, mas tudo bem. É assim, você pega uma cigarra, com bastante cuidado para não machucar ela, amarra uma linha de pipa em volta do corpo dela e deixa ela voar. Que legal! Tudo bem. Mas faz muito bem. Não façam isso, por favor. Acho que as crianças de hoje nem sabem o que é cigarra, mas então tá tudo bem. Acho que não, acho que não. Pra quem não sabe, essa cigarra chama Neotibicen Tibicen. É o nome dela. É cigarra do pântano. Ela vive lá nos Estados Unidos e tal. É bem interessante, bem bacana. Então, às vezes a gente... Às vezes a gente se depara com alguma história assim e a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente também vem até com o nosso próprio pré-julgamento, né? E fala, isso aí vindo do governo, com certeza é mentira e tal. Então a gente tem que pesquisar sempre antes da gente falar besteira, né? E também lá no site a gente sempre faz atualizações, sempre faz updates em alguns artigos. Sempre que aparece algum dado novo, né? Algum caso novo, a gente faz um update lá e explica, né? Por que aconteceu aquela
aquela nova informação e tal, que aquilo vai complementar o artigo. Olha, isso aqui era uma notícia que era muito absurda para ser verdade. Mas como a gente está em 2020, agora ela é verdade. Mais uma vez. Né? Mais ou menos assim. Beleza. E deixa eu te perguntar uma curiosidade minha, cara. Desmentir uma coisa é bem mais legal do que confirmar, não é? Eu acho muito mais legal. Quando a gente fazia lá no Você é Curioso, lá na Rádio Bandeirantes, e agora a gente faz no YouTube, né, no Olá Curiosos, então eu até criei um bordão lá que eu falo, é farsa. E quando é verdadeiro, não fica tão legal que você fala, é verdadeiro. Aí eles colocam até umas palmas, né, pra falar, é verdade, tá. Mas não é a mesma coisa. É muito mais legal quando é mentira e você descobre, você fala, puxa vida, é mentira. Esses dias a gente desmentiu uma história lá no site que já estava com 200 mil curtidas no Facebook, num artigo, numa postagem só. Um sujeito publicou lá uma foto da Capela Sistina e aquele detalhe onde Deus está quase encostando o dedo no dedo do Adão, né? Não sei se você já viu, que é o Michelangelo que desenhou isso na Capela Sistina. E aí a história que circulou lá no Facebook era que a primeira versão desse desenho, o Adão tinha encostado o dedo no dedo de Deus. E quando os padres chegaram para ver o trabalho, falaram, não, isso aí ficou muito feio, pode apagar e fazer de novo. Aí o Michelangelo foi lá e apagou e pintou com o dedo separado. Isso é uma baita de uma mentira. E aí é interessante isso, que o Marco Faustino, ele conseguiu entrar em contato com especialistas do mundo inteiro, inclusive da Itália, da universidade de várias universidades, vou lembrar o nome delas aqui, mas assim, ele entrou em contato com vários especialistas e eles responderam, e aí e desmentiram, né? Que essa história é completamente falsa, nunca teve duas versões dessa pintura. Mas o interessante é a gente notar que o pessoal lá no exterior é muito mais acessível, você consegue entrar em contato com eles e eles te respondem, do que aqui no Brasil, porque o Marco também entrou em contato com especialistas aqui no Brasil e ninguém respondeu. Então, apesar da ideia do site, a ideia inicial do E-Farsas, de usar a própria internet como ferramenta para desmentir as histórias que circulam nela, a gente, vez ou outra, entra em contato com especialistas, né? E dá um pouquinho de dó a gente saber que os especialistas brasileiros não têm tanta, não sei se é vontade ou disponibilidade para atender a gente prontamente, né? Isso é meio triste. Cara, isso é triste. É ruim que seria uma baita divulgação do trabalho deles também, né? Pois é, legal. Tem casos ao contrário também. Tem casos que a gente entra em contato com especialistas aqui no Brasil, eles respondem. Mas esse caso especificamente mostra que o pessoal lá no exterior tem muito mais disponibilidade do que o pessoal aqui do Brasil, infelizmente. Cara, e é engraçado pensar, né? Porque o especialista italiano, cara, pra falar de Michelangelo, imagina quantas perguntas sobre isso que ele não deve receber o tempo todo, né? Imagina. E outra, né, que italiano fala com a mãozinha assim, ó, ma que? É difícil escrever com a... Não, eu tô zoando, gente. Desculpa, brincadeira. Não, mas tem emoji disso já. Já tem, né, com a mãozinha assim. Né? Facilita a vida. E outra aqui, ó, deixa eu te perguntar, qual foi a história, assim, que você ficou mais, assim, dando aquela risada de nervoso, assim, tipo, meu Deus, eu tenho que desmentir ou confirmar isso, eu não acredito. Olha, todo dia aparece um negócio desse, mas teve um aqui em julho. Meu, eu escrevi pensando, não é possível que eu tô escrevendo isso. Circulou uma história dizendo que a nova vacina contra o coronavírus é feita com fetos humanos abortados. Olha só onde que os caras foram. Eles pegaram uma história que circulou a respeito da Pepsi, há muitos anos atrás, dizendo que a Pepsi usava fetos para adoçar. Que absurdo, né? E aí trouxe para os dias de hoje esse boato e colocou no meio da vacina. Ou seja, as pessoas já estão meio com o pé atrás, né? Porque o coronavírus chegou de uma forma aí que fez com que a ciência aparecesse, né, ficasse em evidência, e mostrou também um lado interessante da ciência que as pessoas não estão muito acostumadas, que é o seguinte: a ciência, ela está sempre
se testando, né? Então ela está sempre evoluindo, digamos assim. Então, uma teoria que a ciência verificou e testou e viu que é aquilo mesmo, amanhã ela pode ser mudada. Então, as pessoas já estão com o pé atrás, né, com a ciência, e ainda com o pé atrás com a vacina, aí surge um filho da mãe desse e coloca lá dizendo que a vacina é feita com feto humano. Olha só, que perigo, né? Pessoas que já estão meio com medo de tomar vacina ou que são contra, vão ficar mais contra ainda. Então, essa história me deu... Eu fiquei muito triste de ter que desmentir isso, porque, era uma coisa tão óbvia que é mentira, né? Mas a repercussão que deu foi muito legal e a gente espera ter ajudado um pouco a não espalhar essa desinformação. Isso é bacana, cara. Só explicando rapidamente, quando são feitos testes, né, in vitro de alguma vacina, de algum medicamento, eles usam células, né, para fazer a cultura in vitro para ver se a célula vai responder àquele medicamento ou não. E uma das células que é usada até hoje é de uma cultura de 1973, mas não é de feto abortado nem nada. É uma cultura que vem, um tipo de célula de câncer que vem sendo tratado desde 1973 e eles vão sempre fazendo essas células se multiplicarem e ela é distribuída no mundo todo para fazer esses testes. Então não tem nada a ver com feto humano, pode ficar tranquilo que quanto a isso não vai ter problema. Beleza. Cara, eu vi cada coisa do coronavírus, cara. Passou por lá aquela teoria de que é uma invenção do Bill Gates com a 5G, que a vacina vai implantar um chip. Não sei se você chegou a ver isso. A gente fez até um fake nós sobre isso, né? Eu e o Pirula, mostrando as fases do boato envolvendo o coronavírus desde o começo dele lá em dezembro de 2019 para cá. Quando o vírus ainda estava só na China, começaram a espalhar que era uma doença que ia matar todo mundo, aí começaram a mostrar fotos antigas, como se fosse de 2019, de crianças jogadas, de pessoas mortas na rua, dizendo que era o vírus que estava passando, matando todo mundo. Quando o vírus começou a vir aqui pro Brasil, aí já começaram a falar, não, é só uma gripezinha, é uma coisa fraca, não tem nada de Alguém chegou a falar isso, que é só uma gripezinha, cara? Tudo bem, eu acho que teve gente importante que falou sobre isso. E aí começaram a espalhar que o vírus tinha sido criado em laboratório da China para matar as pessoas. Engraçado que a China criou um vírus que matou lá o próprio pessoal deles, né? Mas enfim, essa parte da teoria da conspiração as pessoas não explicam. E aí, é aquela coisa de filme antigo de guerra, cara, que o vilão sempre não tá nem aí pra ninguém, que usa o próprio povo pra teste, aquelas coisas assim. Ou aquele vilão que aperta sem querer o botão de autodestruição, né? Sempre tem esse, né? Não aperta esse botão de autodestruição. É um botão grandão, assim, que tem bem no começo do painel. Assim. E aí começaram a espalhar essa versão, e ela tinha sido criada em laboratório. Depois outras, né? Várias outras. Por último, colocaram até o Bill Gates no meio. Teve uma outra também dizendo que já tinham a patente do coronavírus há muito tempo e que soltaram agora. E, o coronavírus, na verdade, faz parte de uma família, né, de vírus que já é conhecido já. Por isso que as pessoas falam que é o novo coronavírus, né? A gente tá até querendo tirar esse novo aí, porque já não tá tão novo assim. Mas, e como eu sempre falo, as notícias falsas, as fake news, que as pessoas gostam de chamar de fake news agora, elas sempre usam o tema do momento conseguir viralizar, né? Então, na época da Copa do Mundo, o que viralizava era esporte, né? Até na época, tem até um fato interessante, abrindo parênteses aqui, tem um fato interessante que na época da Copa do Mundo aqui no Brasil, antes de começar a Copa, o que espalharam é que o Brasil tinha comprado a Copa, né? O Brasil tinha dado incentivo para a FIFA para comprar a Copa para ganhar, né? Cara, só que depois, durante a Copa do Mundo, o Brasil foi jogando tão mal, aí começaram a espalhar que o Brasil tinha vendido a Copa, porque não dava, né? Ou o cheque voltou, né? Alguma coisa assim, pode ser, né? Cara, e a Copa de 98 que foi vendida claramente? Se vocês soubessem o que aconteceu, vocês ficariam enojados. Cara, aquele texto da Copa de 98, eles mudam os nomes toda a Copa, né?
Agora tem, eu já desmenti lá no E-Farsas esse mesmo texto, só que era daquele lutador de MMA, o Silva lá, o Anderson Silva, que ele teria vendido o título não sei pra quem. Depois eu vi um outro também, que também é de luta, que era um outro cara lá que tinha vendido o título. Então assim, esse mesmo texto é um template para ser usado, muda as variáveis ali. Por aí. Cara, eu lembro que naquela época boa, assim, de 98 ainda, que era os e-mails, o pessoal via passando e-mail de vírus, sobre vírus de computador, né? O vírus de computador, não abre o e-mail se ele tiver tal título e tal. Eu lembro que tinha um que eu guardei o texto, cara, porque eu gostei muito. Deve ter pela internet ainda, vou procurar. Que era um vírus, eu acho que era Doomsday. Não, Doomsday. Cara, era um vírus que eles falavam tirar pra você tomar cuidado. Porque se você abrir o e-mail, ele vai apagar todos os dados do seu HD, ele vai desmagnetizar todos os discos que tiverem na sua gaveta, ele vai colocar fatia de queijo dentro da sua unidade de CD, de disquete, e começar a viajar e falar um monte de coisa. Ele vai fazer não sei o que com a sua avó, e só pra tirar sarro, cara. Aquilo lá era bom. Você falou em vírus, eu lembrei de um agora. Circulou lá nos bons tempos, começo da internet, dizendo que você tinha que apagar um arquivo de um ursinho no seu Windows. Eu lembro disso. E na verdade era uma DLL, né, do seu Windows, né? Você não podia apagar, né? Eu fiquei triste que eu descobri esse quando eu já descobri desmentindo. Eu não tinha ouvido antes. Você devia ter apagado o seu. E aí, o mais interessante é que não dava nenhum problema, né? Eu não lembro o que acontecia. Eu não sei se ele dava algum problema no Windows, mas de qualquer maneira ele fazia parte do sistema, né? Não era bom você apagar, né? Mas assim, a pessoa abria a sua unidade lá do Windows e via que tinha esse ursinho lá dentro, apagava, né? Sem medo. Cara, deixa eu dar uma boa notícia. Eu lembrei, o nome do vírus é Bad Times, aquele de tirar sarro. E eu achei aqui na internet, tem bastante coisa sobre ele, tem mensagens em inglês dele, começou em inglês. Eu tenho de vírus, eu tenho um que chamava vírus Cleneu 66, sapatinhos vermelhos, vírus A Vida é Bela, vírus a Última de Atenas. Nossa, cara, agora eu fiquei em choque aqui. Eu achei aqui um site falando do vírus Bad Times. E aí, olha o que fala. De 11 de dezembro de 2007. Aí o texto começa assim, ó. Meu brother André Noel me alertou sobre esse vírus. Que olha aí, André. O pessoal do time de segurança do Ubuntu, cara. Olha aí. O assunto Bad Times, apague sem ler, é o mais perigoso. Vai reescrever todo o seu disco rígido, apagar todo o conteúdo do CD que você inseriu no CD-ROM. Não satisfeito, ele vai bagunçar quaisquer discos que estejam próximos ao seu computador. Ele vai recalibrar a temperatura do seu refrigerador para que todo o seu sorvete derreta. Ele vai desmagnetizar todos os seus cartões magnéticos, girar o controle de tracking do seu videocassete, ó. Olha só. E usar frequências harmônicas subespaciais para arranhar qualquer CD que você tentar tocar. As tecnologias altas eram CD na época, né? O Bad Times manda um e-mail para o seu ou sua antiga ou antigo namorado, contando seu novo número de telefone. Ele mistura aditivo de radiador em seu aquário. Ele bebe toda a sua cerveja e deixa suas meias na mesa do café quando alguma companhia sua está chegando. Ele põe um bicho morto no bolso de dentro do seu melhor terno e esconde as chaves de seu carro quando você está atrasado para o trabalho. O Bad Times vai fazer com que você se apaixone por um pinguim. Ele vai fazer com que você tenha pesadelos com anões de circo. Cara, ele continua. Eu vou parar por aqui. Mas eu cheguei na metade. É uma paródia, né, do que circulava na época. Por exemplo... Cara, eu espero que sim. Também espero que sim. Em agosto de 2004, eu desmenti um que chamava Vírus Últimas de Atenas. Olha como é que era o texto, hein? Durante as próximas semanas, fiquem atentos, não abram nenhum e-mail com o arquivo anexo Últimas de Atenas. O que ele faz? Ele abre uma tocha no seu micro e queima todo o seu disco rígido. Este vírus vem de uma pessoa conhecida de uma lista de endereços. Por favor, envie seu e-mail para 25 pessoas, tal. Então, tipo, ele usa um negócio aqui
parece que é uma zoeira, né? Mas muita gente acredita mesmo. A pessoa acaba achando que isso é verdade mesmo, né? Aham. E inclusive, esse se parece muito com uma outra que chamava A Bíblia dos Monges. Também é de 2004 aí, ó, que faz a mesma coisa, ó. É um vírus que apaga seu disco rígido. Parece que o medo era apagar o disco rígido, né, ó? Era um negócio místico. Esse vírus vem de uma pessoa conhecida. Na verdade, para você apagar o disco rígido, bastava você apagar aquela... Tinha uma partição lá, um negócio que chamava MBR, né? Nem sei se existe isso aí ainda. O MBR é da inicialização do HD, mas tinha os Deltri da vida, os Format. Mas assim, cara, era um medo mesmo, que eu lembro que eu não sabia programar na época, mas eu tinha uma noção do que era com essas coisas assim. Tinha um programa, cara, que fizeram uma interface gráfica bem simples, sei lá, às vezes abriram um Delphi, montaram e tal, que era assim, o programa de limpeza de disco. Essa era a ideia. Esse programa vai limpar o seu disco para deixar com mais espaço e não sei o que. Ele vai apagar todos os arquivos para você ter mais espaço. Basicamente. E aí tinha um botão de OK e um botão de cancelar. Aí o que acontece? Se você clicasse no cancelar, o cancelar virava o OK virava o cancelar. Ih, caramba! Pra você ter clicado no OK, ele começava a fingir que estava formatando a máquina, ficava passando as mensagens bem nada a ver, e falava que estava desmagnetizando, essas coisas todas. E aí e deixava o botão cancelar na tela. A hora que você ia apertar o cancelar fugia do mouse, sabe? Então era a diversão da época, cara. O povo fingia que ia destruir o computador. E as pessoas não tinham muita noção, né? E ficava com medo mesmo. Hoje em dia, coisa parecida acontece no WhatsApp, né? As pessoas recebem alertas quase igual a esse, né? No WhatsApp. Sim. Né? E muita gente conhece a internet, acha que a internet é só o WhatsApp. Meus pais, por exemplo, minha mãe, ela conhece só o WhatsApp, ela não sabe que você pode abrir uma janelinha ali, pesquisar e tal. Tudo que ela recebe ali é a internet dela, né? É o oráculo, né? Isso. Poxa vida, galera. Não, mas é engraçado que isso passa por fases, né? Tinha uma época que o Facebook era assim, tipo, o Facebook era a internet, aí tem o WhatsApp agora domina, com o pessoal começa assim, né? E antes era Orkut, né? Mas deixa eu te perguntar, esse ano, cara, 2020, você fica triste por não receber por quantidade de notícias, tipo, por cada notícia que você desmente? Olha, quando começou a quarentena, né? Eu comecei a trabalhar meio período só na rede onde eu trabalho, né? E aí eu pensei assim, legal, vou ter mais tempo para mexer no site, né? Para me dedicar ao site e tal. Mas logo na primeira semana, a quantidade de notícias que chegou pra gente, mas era tanto que eu falei, gente, eu não vou dar conta, não vai dar, eu não vou dar conta, é humanamente impossível. Então eu falei, ou eu vou ter um ataque aqui e sair daqui para ser internado, ou eu piso no freio, porque senão eu não vou dar conta, né? Então eu comecei a me controlar a ter no máximo uns 3 artigos por dia desmentidos no site, publicados no site, e dei uma pisada no freio, porque senão eu ia ficar maluco, cara, porque era muita coisa, é muita coisa. Aí, de algumas semanas pra cá, a gente tem até evitado um pouquinho de falar de política, porque assim, é um assunto que tava, as pessoas estão muito apaixonadas. Elas estão muito apaixonadas. Isso. Não sei se é essa palavra, mas elas estão muito bravas com política. Então, se você desmente de um lado, eles falam que você está sendo partidário, aí mesmo que você faz num dia contra, no outro dia você faz a favor, mesmo assim você está sendo... você fez agora a favor porque você está querendo disfarçar, mas você não me engana. Tá ganhando dinheiro. Aí, esses dias ontem mesmo me mandaram no WhatsApp, que a gente tem um número que eu disponibilizei apenas pro site, né? Então me colocaram em vários grupos lá e tal. E aí o cara escreve assim, quando não é pra defender o presidente, você não fala, você só defende o presidente. Eu falei, nossa, eu tava sendo chamado de petista até ontem, agora... Então depende do gosto do freguês, né? Então, assim, ultimamente a gente tem falado sobre outros assuntos, porque assim, a ideia do site sempre foi a de mostrar que, primeiro, igual eu falei, é usar a própria internet como ferramenta, né, para desmentir ou confirmar as histórias, mostrar
qualquer um pode fazer isso, se até eu fiz, qualquer um pode fazer, e mostrar que é fácil, né? Você desmentir, você pesquisar uma coisa e ver se aquilo é verdade ou não. E também eu sempre tive vontade que o site não ficasse monotemático. Então, se hoje eu falei de saúde, amanhã eu quero falar de esporte, depois de amanhã eu quero falar, né? Vou falar de vários assuntos para não ficar muito isso é legal. monotemático. Mas na época de 2018 para cá, a gente teve que falar muito de política porque tava demais, né? Tava demais. E agora a gente deu um tempinho, assim, para não falar muito sobre... Às vezes, né, a gente até acaba falando e tal. Mas a gente tem evitado de falar de política e estamos falando mais de vídeos de, por exemplo, há poucos dias eu coloquei um vídeo de uma fuga policial, não sei se você já viu, é um vídeo muito bom. É uma fuga, um cara fugindo da polícia com um carrão preto assim bonito, e aí ele tem um carro, um guincho passando, né, aquele carro reboque, né, e ele pula no reboque assim e vai parar do outro lado da estrada, e aí já cai e já sai lá, vai embora, foge da polícia. O vídeo é muito bom, eu achava que o vídeo era real, inclusive, né? E aí eu acabei descobrindo que, na verdade, só a estrada é real e o resto, os carros todos são feitos com computação gráfica. E ficou muito bom, ficou muito perfeito. Caramba! E aí é esse tipo de conteúdo que eu tô me amarrando a fazer agora, até pra pra gente deixar nossa mente não tão amalucada, né? Porque tá demais. Cara, e deixa eu te perguntar então, já que você falou de computação gráfica. Deepfake já é uma coisa que te fez repensar se vai continuar com isso ou não? O deepfake tá... Eu acredito que agora nas eleições municipais a gente não tenha ainda uma guerra aí de vídeo de deepfake. Sim. Mas eu tenho quase certeza que para as próximas eleições presidenciais vão aparecer alguns vídeos aí que muita gente vai ficar na dúvida. E o problema da deepfake é que, assim, quando a gente recebe uma foto, por exemplo, olha, vê só o que esse governador fez nessa reunião. Aí você procura o vídeo daquilo para você desmentir se aquela foto é verdadeira ou não, né? E agora, com o vídeo falso também, você vai continuar mais em dúvida, né? A boa notícia é que, assim, para quem não sabe, o deepfake é o seguinte, com a ajuda de inteligência artificial e essas redes neurais, né, de computação e tal, alguns softwares estão sendo desenvolvidos onde você consegue colocar um rosto em um vídeo. Então, essa inteligência, esse algoritmo, ele sai procurando fotos daquela pessoa de diversos ângulos e aí consegue colocar dentro do vídeo e fica perfeito, né? O Bruno Sartori faz muito isso, né? Como charge política, né? Ele faz com o Bolsonaro, fica perfeito. E cada dia tá ficando mais perfeito ainda, tá dando medo, né? Você já viu? Não, já eu acompanho. Inclusive eu ia até falar isso. Essa semana eu vi alguns trabalhos, assim, pessoal mostrando em palestra deepfake, e você vê que muitos algoritmos ainda têm defeito. Você percebe ali uma falsidade que distorce a cara e tal. O Bruno Sartori realmente ele faz muito bem feito. E eu gosto muito do que ele coloca. Ele falou que ele não dá curso, ele não ensina ninguém a fazer, porque ele sabe que vão usar isso pro mal. E ele falou que o trabalho dele principal é que todo mundo saiba que isso existe, pra ninguém ser pego de surpresa. E isso eu achei muito legal. Porque o que dá medo não é de quem tá aparecendo com isso, né? É das empresas que estão desenvolvendo quietinho isso daí, né? Pra aparecer só na eleição. Porque ele tá fazendo na casa dele isso, né? Imagina alguém que tem aí milhões para poder investir nisso, né? Tal, né? Ele fez um vídeo há pouco tempo com um clipe do Chaves, né? Se você é gado ainda, gado ainda. E ele conseguiu escrever lá na lousa, lá atrás, gado ainda, tal, e as pessoas passando na frente da lousa. É uma coisa sensacional. E a boa notícia é que, da mesma forma que estão surgindo aplicativos, softwares, a criar deepfake, também cientistas estão trabalhando com inteligência artificial para criar ferramentas que detectam essas fakes, né? Então, eu vi uma coisa assim, é legal. Legal também. Então, assim, tomara que... É claro que sempre um corre mais rápido que o outro, mas a gente tem, por exemplo, o Tinai, né? Tinai.com, que é um site onde você joga uma imagem
e o TinEye verifica se aquela imagem tem parecidas com ela, se ela foi montada, se tem imagens mais antigas dela, quem foi que publicou primeiro. E aí eu uso até na minha palestra uma foto do Bill Gates na frente do computador com Linux, numa época que a Microsoft era declaradamente contra o Linux, né, porque estava abocanhando o mercado deles, né. Hoje em dia acho que até tem Linux, no Windows e o Linux até tem os dois juntos, sim, parece, né? Já mas tem na o época Windows ama Linux, ou o Microsoft ama Linux, a campanha deles, né? E aí tinha uma época que surgiu essa foto, que ele tá na frente de um computador com Linux e tal, e aí você usando, eu mostro isso na palestra, você joga no TinEye, e ele mostra que na verdade ele tá na frente de um computador da Xerox. E aí colocaram um desenho do Linux assim pra dar a impressão que ele tava. Então, e isso vai surgir também, vão surgir ferramentas assim também para deepfake. Mas, por outro lado também, sempre que aparecer algum vídeo aí de político, por exemplo, ele pode falar, não, isso é deepfake e tal. Então, já estão fazendo, né? Já, né? Você vê que não tem ainda tecnologia tão avançada pra fazer assim tão comumente, mas todo mundo já fala, é deepfake. Isso aí eu vejo pelo meu filho, cara. Meu filho jogando Fortnite ou alguma coisa assim, ele sempre vem reclamar, nossa, aquele cara é hacker, ele tá usando muito hack. Ele tá usando hack pra conseguir ganhar, assim. Todo mundo ali em volta dele é hacker, né? Igual o termo fake news, né? Ele, na verdade, já existe há mais de 100 anos já nos Estados Unidos, né? No dicionário inglês, esse termo já é antigão, tal. Mas ele foi cunhado pelo Trump justamente na época da eleição, porque o Trump começou a chamar de fake news toda notícia que ele não gostava. Então, quando alguém falava notícia contra ele, fake news, ele falava que era fake news, né? Fake news, aliás, fake news. Eu recomendo vocês assistirem uma série muito legal que chama Years and Years. Você já assistiu? Não assisti não. Muito bom, é muito bom. É uma série inglesa, eu acho que é inglesa. E ela começa no dia que o Trump está fazendo a reeleição dele. Acho que é isso. É o último dia da eleição, da posse dele, alguma coisa assim. E aí ele faz um negócio tão terrível. E aí começa. E aí surge uma mulher que ela parece um político brasileiro e inventa umas mentiras e tal. Ela é muito parecida com... É bem legal. Essa série é muito boa. E aí ela fala isso aí. Acho que deve ter político que mente. Nossa, deve ter alguns. Não é só de um lado não, viu, gente? Não estamos falando só de um lado aqui, não. Estamos falando de vários lados. Tá ok? Ok. Eu fui imitar o cara, fiquei até sem voz. Então, e aí nesse Years and Years ela fala, isso é fake news. Aí quando a pessoa mostra pra ela que é verdade, ela fala, não, mas podia ter sido fake news. Podia ter muito sido. bom. Interessante. Vou dar uma olhada, cara. Vou acompanhar, ver que a Emma Thompson tá de principal ali, né? Então, ela que é a política lá. Quando você começar a assistir, você vai falar, eu conheço essa mulher, só que é homem. Sim, conheço o perfil, beleza. É muito bom, é muito bom. Cara, é triste, mas tudo bem, a gente se diverte. Mas é isso aí, cara. A gente tá se divertindo aqui, mas eu acho que a gente vai entrar num momento divertido aqui do nosso podcast. Porque eu tenho um quadro no podcast que eu deixo sempre pro final, que eu acho que vai ser muito legal fazer junto contigo esse quadro, que é o quadro Throwing Errors. Não sei se você já ouviu falar dele. Eu ouvi já. Só que eu não sei não, eu acho que com você eu vou fazer um pouco diferente. Porque o Throwing Errors, a ideia é você elogiar alguma coisa que você gosta, recomendar alguma coisa assim, e aí depois na edição a gente coloca alguns bips meio que aleatórios para mudar um pouco o sentido. Só que no seu caso, eu tenho uma proposta para te fazer. Tem alguma polêmica, ou principalmente essas teorias das conspirações mais famosas e tal, que você consegue desmentir e explicar em 1 minuto? Tem sim. Pera aí que eu já vou preparar aqui. Atenção. Escolhe um tema que eu vou preparar meu relógio. Para quem tá chegando aqui no podcast agora, porque é muito fã do Gilmar, não conhece o nosso podcast e tal, qual que é a ideia? A ideia é que eu deixo o convidado falar alguma coisa por 1 minuto, só que assim, elogiando, recomendando, falando alguma coisa, falando bem de alguma coisa, e depois na edição a gente coloca uns bips de censura, né? Fica divertido o resultado final. No caso do Gilmar, ele vai desmentir ou explicar alguma coisa. Diz aí, o que você prefere falar? Olha, vamos desmentir então um negócio aqui que circula há muito tempo, muita gente fala,
que é os Simpsons que preveem o futuro. Beleza, isso o pessoal gosta bastante. Então tá, você tá pronto pra falar? Vamos lá. 3, 2, 1, go. Porque, assim, eu acho porque todo mundo fala que os Simpsons previram isso, previram aquilo, mas isso porque eles não previram nada. Na verdade, eles depois que aquilo acontece. Então, por exemplo, eles teriam previsto que a epidemia de coronavírus, isso lá em 1993, mas eles pegaram vários trechos de vários desenhos, vários episódios, tudo num só, para dar a impressão que eles previram. Mas não previram nada. Esses caras são banda porque eles não nada. Mas assim, quem criou essa de que eles são videntes foi a própria. Então eu acho que deveria, em primeiro lugar, acabar com a depois, em segundo lugar, acabar com e depois, em terceiro lugar, acabar com a. Eu acho que é isso. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aê, você foi o primeiro convidado que sobrou tempo. Mas beleza. Eu falei, eu devia ter falado mais alguma coisa. Não tem problema não, vai ficar legal. Beleza, muito bom. Deixa eu te falar, esse negócio dos Simpsons é bem interessante mesmo. Tem algumas coisas que eles desenharam depois que aconteceu, né? Sim. Então, tem até um muito legal que é mostrando o Trump em cima descendo uma escada rolante, né? Desse. Esse é muito igual a uma cena mesmo do Trump que aconteceu no dia que ele se declarou lá candidato. E eu acho que foi dos mais impressionantes, assim, a primeira notícia, porque, nossa, os Simpsons previram, e aí coloca a imagem real e os Simpsons, e fala, nossa, mas previram exatamente, até a escada rolante, tudo. Mas na verdade é assim, os produtores dos Simpsons, eles fazem mini episódios entre uma temporada e outra, e ficam colocando na internet, para eles não ficarem sem conteúdo. E aí, no dia que o Trump se declarou lá que ia ser candidato, ninguém achou que ele ia ganhar, né? Enfim, aí os caras falaram, a gente tem que desenhar isso. Aí começaram a desenhar em cima da imagem real. E aí deu a impressão que eles tinham previsto, mas não. E isso é o que você diz, né? Porque também pode ser que eles tenham acesso à viagem no tempo. Então eles sabem, eles fazem em cima e depois eles voltam e publicam. Olha, pode ser, viu? Pode ser. E é bom porque se eles fizessem isso, eles tinham certeza que ia ser sucesso, né? Então já sabem que vai ser sucesso, então... Então beleza, vamos ver se você está craque. Posso fazer umas perguntas bem rápidas pra você? Anda. Paul McCartney morreu? McCartney, não morreu, ainda não. Michael Jackson morreu? Eu acho que não, porque eu vi um cara andando de ré e só o Michael Jackson. É fácil, né, você achar o Michael Jackson na rua, só você ver um cara andando pra trás, como um walk, e fazendo é o Michael Jackson. Elvis Presley morreu? Elvis Presley, se não morreu, acho que agora morreu, né? Porque faz tempo já. O Hitler forjou a morte e veio pro Brasil? Na verdade, uma corrente muito forte dizendo que o Hitler foi pra Argentina, né? Aham. Isso, vários nazistas foram pra lá, realmente, né? Inclusive pro interior de São Paulo também. Meu pai, uma certa feita, ele comprou um terreninho no interior e tal, e o vizinho dele era um cara que participou ali da Segunda Guerra na Alemanha e tal, e aí tem até uma lenda sobre ele lá, dizendo que ele ajudou Hitler e tal, enfim, virou uma lenda. Meu pai já vendeu já o terreno, já era uma coisa do passado. Beleza. E eu vi vocês desmentindo coisas assim, tipo, o homem foi pra lua, não foi lá no Tilt, né, no Fake Noise? Sim. O Fake Noise, ele toma muito tempo de vocês pra produção? A gente deu uma sorte de conseguir uma equipe muito legal, a pessoal lá do Tilt, do Move Show, que eles ajudam a gente na edição, que já, nossa, a pior parte, assim, ajuda pra bem. Gente é a edição, né? No meu canal aqui, por exemplo, eu gravo e depois eu perco 3, 4 horas para editar um vídeo curto e tal. E lá eles têm ajudado a gente nessa parte. Então a gente ganha muito com isso. E para mim e pro Pirula, cabe a parte das pesquisas, né? E, então essa parte consome um pouco do nosso tempo, mas não tanto quanto a edição. E a edição tem ajudado bastante a gente também, viu? Ficou bem legal, é bem divertido, né? E o legal, assim, dá pra ver que vocês se divertem lá. Sim, agora a gente tá fazendo remoto, né, por causa da quarentena,
Então a gente faz cada um na sua casa e tal, e mesmo assim a gente consegue bater uma bola legal. O Pirula é um cara gente boa demais, a gente já tinha trabalhado algumas vezes junto nas Campus Party, a gente fez alguns debates juntos lá, eu e ele e tal, mas assim, trabalhar junto dia a dia é a primeira vez e a gente se deu muito bem. Nos primeiros episódios ele falava muito mais, né? E aí eu comecei a entrar no meio e agora parece que a gente conseguiu se equilibrar ali e Beleza. bate uma bola legal. Mas assim, o Pirula falando muito, cara, isso é meio estranho. O Pirula, pra quem não sabe, tem um site que mede o quanto dura um pirula de duração. Então você pode procurar aí na internet, porque é variável, né? É uma unidade de tempo variável. Às vezes um pirula tem meia hora, às vezes um pirula tem 1h30. Então, quando a gente grava um texto, um áudio muito grande, a gente fala, esse texto teve 2 pirula de duração. Pirulatime.me. Olha aí, é isso aí. Legal. Falando em site antigo, procura também aí o gerador de Lero Lero. Também é interessante, também, bacana. Usei, inclusive, em alguns trabalhos de faculdade. Agora eu posso falar que eu já me formei mesmo. Beleza. Eu não queria espalhar não, mas eu vou contar pra vocês. Eu tive um trabalho final na faculdade para banco de dados. Eu já tava, faculdade é muito chato, né? Você é louco. É muito legal, é um ambiente bacana, tem muita gente pensando na faculdade, você respira a inteligência, porque as pessoas estão pensando ali, é muito legal, mas eu já tava de saco cheio. Então o que eu fiz? Eu fiz um trabalho onde eu peguei a primeira palavra de cada linha, eu coloquei a letra do Legião Urbana, Tempo Perdido. Mentira! Nossa! E aí, todo dia, quando acordo e tal, né? Aí, eu colocava na frente. Todo, banco de dados, não sei o que, não sei o que. Então, ficou um texto completo. Se você ler só a primeira palavra de cada linha, você vai ver que é a letra do Legião Urbana, Tempo Perdido. Ninguém descobriu, não. Tá aí um easter egg no meu trabalho até hoje. Cara, isso é tá lá legal. na faculdade. Isso é uma coisa boa, porque a gente consegue provar como a gente tem muito tempo livre na faculdade, né? Muita criatividade. É verdade. E é engraçado, cara. Você lembra daquela série Lois e Clark? Sim, eu lembro, Teve um episódio, cara, que tinha uma mulher que escrevia textos, acho que era no jornal, e que ela conseguia manipular as pessoas com... como que é o nome? Subliminar. Isso, mensagem subliminar, com as primeiras letras de cada parágrafo. Que aí você juntava as primeiras letras, formavam frases e deixavam as pessoas furiosas com o Superman e tudo mais. Olha só, eu fiz uma coisa assim sem saber, tá vendo? Beleza. Mas então tá bom. Gilmar, muito obrigado, cara. Muito legal falar contigo. Dá pra falar um tempão, tá? Daria pra gente usar as 6 horas aqui do nosso gravador. Mas como eu não quero torturar muito as pessoas que estão ouvindo a gente, isso. Vou deixar aquele tempo final para você fazer todo o jabá que você quiser. Pode se divulgar seus links, suas redes, seus contatos para shows e etc. Bom, eu tô todo dia com uma fake news desmentida ou uma notícia real, porque às vezes a gente acaba descobrindo que a notícia é verdadeira, então a gente publica mesmo assim lá no site. Aí desmente também, né? Depois a gente desmente, tá tudo certo. E então é e-farsas.com, e tem também lá no YouTube, youtube.com/farsas, e no Twitter. Twitter é onde eu tô mais tempo no Twitter, então é twitter.com/efarsas. A gente tá lá no Instagram também, tá em tudo quanto é lugar aí, mas assim, a rede social que eu mais gosto é o Twitter. E eu convido vocês para conhecer, e também toda terça-feira a gente tá lá com Fake Noise, lá no Move Show, eu e o Pirula, e todo sábado eu tô lá no Olá Curiosos com o Marcelo Duarte, e ele tava na Rádio Bandeirantes e agora ele foi pro YouTube. Uma coisa legal que aconteceu comigo e com o Marcelo Duarte, agora o Facebook me lembrou, é que há 2 anos atrás saiu o livro do Marcelo Duarte. Ele é escritor, né? Inclusive ele é o cara que escreveu o Guia dos Curiosos, e ele escreveu um livro infanto-juvenil chamado Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News, que na história é um grupo de crianças que pesquisa as histórias falsas da internet. Inclusive tem um vilão lá que chama Fake Newson, que é muito legal. Muito bom. E o Marcelo
pediu para eu trabalhar com ele na curadoria desse livro, para a gente colocar notícias que eu pesquisei lá no site, né? Notícias falsas, mas que realmente circularam na internet. Então eu ajudei a fazer a curadoria desse livro. E em troca lá, como recompensa, ele me colocou como um personagem do livro. Então eu sou o delegado legal. Gilmar Lopes no livro. Eu já sou imortal agora para sempre na literatura. Muito bom, cara. Isso é muito legal. Legal, né? Então, beleza. Eu vou juntar todos esses links aqui, vou deixar na descrição do episódio. E eu fico muito feliz de você falar que você está mais tempo no Twitter, porque a gente consegue ficar tranquilo sabendo que agora o Twitter não tem mais mentiras. O Gilmar tá lá para evitar que isso aconteça. Então vocês podem usar o Twitter numa boa. Beleza, Gilmar. Brigadão, cara. Foi muito legal o papo. Bom trabalho para você também com o seu PHP. Isso é demais, eu adoro. PHP é muito legal. E eu acho muito legal você trabalhar em uma rede de mercados, cara, porque sempre que alguém fala como que anda o salário dos programadores no mercado, aí eu lembro de você. Fala com o Gilmar. Olha, você vai ganhar um salário compatível com o mercado. Só para deixar claro aqui, o salário de programador no mercado tá abaixo do salário do programador no mercado, viu? Porque o mercado não é uma soft house, não é um lugar de fazer programação, né? É de vender produtos. E aí a gente ganha um pouco abaixo, mas tudo bem, tá legal. Eu adoro fazer o que eu faço e continuo tanto no trabalho como programador, como também no eFarsa, porque são duas coisas que eu amo fazer. E enquanto der pra fazer os dois, eu continuo fazendo. E eu espero que você me chame de novo aí pra gente trocar mais ideia e falar mais sobre outros assuntos aí, mais sobre mentiras e sobre programação. Falar sobre jQuery também, que eu adoro, eu acho muito legal fazer as coisas com jQuery. E banco de dados, update sem where, que é muito gostoso. Tem muita gente também que é contra jQuery, a gente já coloca pra debater aqui, faz uma briga. Vou levar você pra live no YouTube, cara. Na live fica legal debater, cara, porque aí dá pra ver os dois brigando com aquela cara de ódio. Não, tudo bem. Isso é legal. Mas beleza. Aproveitar uma coisa que eu sempre falo aqui no podcast, se alguém ficar com alguma dúvida, quiser mandar uma dúvida pro Gilmar, pode mandar pra gente também, eu repasso pra ele. E aí, quem sabe ele não responde aqui. Beleza. Valeu, cara. Um abração, brigadão e até a próxima. Tchau! Tchau!